Você possa abrir a sua Bíblia do Evangelho de Jesus Cristo, ao qual escreveu Lucas, seu capítulo 5. Evangelho bastante conhecido, não tem muito o que se falar, mas o Senhor me deu umas direções, algo para falar com a sua igreja. Então você que pode, ler junto comigo. O título diz: A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Repita comigo: a palavra de Deus. Isso aí. Estava ele junto ao lago de Genezaré. 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazeste ao mar alto, lançai as vossas redes, para pescar. Respondeu Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Aleluia. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que o fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo Simão Pedro, prostou-se ao pé de Jesus, dizendo: Senhor, ausente-se de mim, pois sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderar dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, conforme eu falei, isso aqui é uma passagem bastante conhecida. Mas algo me chamou a atenção. É necessário nós entendermos que esses homens eram pescadores. Esses homens não estavam ali, como muitos dizem, está estressado, vai pescar. Não era isso. Aqueles homens ali não estavam ali por acaso, ali era o seu sustento. Ali envolvia o seu trabalho, ali envolvia a sua renda. Então estamos falando de homens que dependiam daquilo para poder sobreviver, para poder levar seu sustento, a sua comida. Então imaginemos nós como é que estava aquele homem naquele dia, como é que estava a situação deles e como é que eles se encontravam ao ir para o mar e voltar e não ter achado nada. Mas no capítulo 5, no seu versículo 1, e algo me chama a atenção, não tem como, irmãos, pelo menos comigo, eu passar pelo capítulo 5 e não abordar o versículo 1, porque desde já nos chama a atenção. Por quê? Porque vai falar, Diego, que uma multidão apertava Jesus, que uma multidão ia em busca de Jesus. E o que me chama mais atenção ainda é que o propósito dessa multidão é diferente do propósito de outras multidões. Porque nós sabemos bem que diversos relatos que vai nos falar a Bíblia, vai dizer que a multidão apertava Jesus, mas que muitos apertavam por causa de sinais, que queriam ver sinais. Muitos queriam vivenciar milagres, e amém. Muitos queriam algo da parte do Senhor e ser abençoado. Mas essa multidão aqui é uma multidão diferenciada, porque o propósito dessa multidão era ouvir a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus.
Então isso me chama muita atenção, porque ainda nos dias de hoje, irmãos, eu creio que há homens e mulheres que estão dispostos a ouvir a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vemos hoje pessoas que muitas das vezes saem em busca de Jesus, querendo algo, irmãos, querendo ver sinais, querendo ver milagres, querendo ganhar algo da parte do Senhor, e amém, irmãos. Mas o intuito do ministério de Jesus, Jesus nos ensina que não era somente fazer sinal, que não era somente curar, mas o principal ministério da parte do Senhor Jesus era ensinar a palavra. Oh, aleluia! E deixa eu te dizer uma verdade, irmãos. Haverá dias, haverá momentos que você vai vir e você não vai ver sinal, você não vai ver milagre, mas uma coisa eu tenho certeza: você vai ouvir a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Essa é a certeza que nós temos, que haverá dias que você não vai ver milagres acontecer, sinais acontecendo, mas você vai ouvir a palavra. Por quê? Porque você vê que as multidões que seguiam Jesus, nem todas as multidões viram sinais, nem todas as multidões foram curadas, receberam milagres, mas todas ouviram a palavra de Jesus. Porque deixa eu dizer mais uma verdade, a preocupação de Jesus não está Ele em te curar, não está Ele em te abençoar. Sabemos que Ele faz, sim, mas o principal coisa que Jesus quer fazer na minha e na sua vida é que nós entendemos a palavra. Dizer mais uma verdade, você pode até ser curado, você pode até receber algo da parte do Senhor, mas nada disso te garante que você vai ser salvo. Mas uma coisa eu sei: se você estiver diante da palavra, aleluia, tem algo separado para mim, algo separado para você, irmãos. Então, irmãos, ande diante da palavra, esteja preocupado em ouvir a palavra de Deus, aleluia. Você vai vir, mas não estou vendo sinal, mas vai ter palavra, aleluia. E haverá momentos que você vivenciará, aleluia, aquilo que você tem pedido ao Senhor. Glória a Deus. Então, essa multidão, ela me chama a atenção. Mas a Bíblia vai nos relatar, no seu versículo 1, que Jesus está ensinando a multidão. E ele estava junto ao lago de Genezaré. E o 2 vai começar falando assim: e viu. Quem viu? Jesus. Aleluia, isso aqui é maravilhoso. Porque deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. Muitas das vezes passaremos por momentos difíceis. Muitas das vezes vivenciaríamos coisas difíceis, momentos difíceis. Muitas das vezes estamos rodeados de gente, mas ninguém consegue enxergar, Diego. Estamos rodeados de parentes, amigos, e ninguém consegue ver. Mas eu tenho certeza que tem alguém que está vendo. E esse alguém é Jesus. É Jesus dizendo para mim e para você essa noite: eu vi, aleluia. E Ele não só vê, como Ele sabe o que está se passando. Ele sabe, aleluia, o que você está passando. Ele sabia, aleluia, o que aqueles homens estavam passando. E a palavra de Deus que Ele viu, aleluia. Deixa eu dizer, Jesus está vendo, irmãos. Acalma o seu coração, não se desespere. Às vezes o familiar não está vendo, às vezes os amigos de perto não estão vendo, às vezes o teu patrão não está vendo, mas tem uma palavra para você: Jesus está vendo. Nada foge do controle dele, nada foge do olho dele, aleluia. Uma certeza que a gente tem que ter é que ele está vendo, aleluia. E a Bíblia diz: e viu, está 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão. Isso aqui me chama a atenção. Por quê? A Bíblia vai falar que Jesus viu, Jesus sabe o que está passando, e Jesus vai ao encontro deles. E quantas das vezes na nossa vida, irmãos, estamos como esses homens?
alguns dias passamos por momentos difíceis, mas temos a certeza que Jesus viu. E aí eu aprendo com eles. Por quê? Porque eles estão passando por um momento difícil, mas uma coisa eles permitiu. E o que foi que ele permitiu? Eles permitiu Jesus adentrar ao seu barco. E muitas das vezes estamos passando por momentos difíceis. Estamos vivenciando algo difícil, mas muitas das vezes não deixamos o nosso barco para Jesus. Não permitimos Jesus entrar no nosso barco. Porque quando Simão deixa Jesus entrar no barco, Jesus entrar no barco, ele está falando, agora eu saio do controle. E agora quem está no controle do seu barco é Jesus. Então, irmãos, eu tenho uma palavra para você. Quando você estiver passando por um momento difícil, quando as coisas não estiverem muito legal, aleluia, não mede força, aleluia, deixa o barco para Jesus. Não se desespere, porque se você tem a certeza que Jesus está no barco, aleluia, acalma o seu coração, aleluia. Então eu aprendo com ele, porque no momento difícil, ele não questionou o que ele fez, ele emprestou o seu barco a Jesus, ele deixou Jesus entrar. E quantas pessoas têm passado por momentos difíceis, têm vivido a angústia, mas não deixa Jesus entrar, não empresta o barco para Jesus entrar, irmãos. E Jesus está falando, deixa eu entrar. Às vezes deixamos de vivenciar algo, porque nós não deixamos Jesus entrar, não deixamos Jesus tomar controle da situação. E a palavra vai dizer que Jesus pediu, irmão, ele pediu. Jesus não invade. Ele pede. Aí eu imagino os homens frustrados já não tinham conseguido, o dia já não estava muito bom. Mas eles permitiram Jesus entrar. E mais para frente eles só vão vivenciar o que eles vivenciaram porque eles permitiram que Jesus entrasse dentro do seu barco. Deixa Jesus tomar o controle dessa situação. Deixa Jesus entrar no seu barco, irmãos. Muitos da gente que aqui hoje estamos, irmãos, só deixamos Jesus entrar no nosso barco porque passamos por momentos difíceis. Porque, creio eu, que se aqueles homens tivessem um dia espetacular, uma pesca maravilhosa, de repente nem no barco deixava Jesus entrar. Mas é Jesus criando situação para que ele possa entrar no meu e no seu barco. Para que a gente possa deixar ele no controle do barco, aleluia. Glória a Deus. E a palavra diz que, entrando nos barcos, que era o de Simão, pediu que o lhe afastasse da terra. Glória a Deus, aleluia. Jesus pediu. Isso aqui é lindo, porque no mesmo versículo, Jesus ele vai pedir e depois Jesus vai ordenar. Primeiro Jesus pede, depois Jesus ordena. Aleluia. Primeiro ele pede para entrar no barco. E a primeira coisa, a princípio, que Jesus faz é afasta um pouquinho do mar, afasta um pouquinho da terra. Aleluia. E deixa eu te dizer uma verdade. Muitas das vezes deixamos de vivenciar aquilo que o Senhor tem para mim e para você, porque nós não queremos nos afastar da terra. Não queremos nos afastar da terra, irmãos. A primeira coisa, que depois que ele entra no barco, ele fala, se afasta um pouquinho da terra. Muitas das vezes estamos presos e queremos continuar na terra. E a Bíblia vai nos falar que Simão entra no barco, Jesus entra no barco, ele se afasta um pouquinho da terra. E no momento que ele se afasta da terra, ele começa a ensinar a multidão. De dentro do barco, um pouquinho afastado, mas ele continua ensinando a multidão. Isso aqui também me chama muita atenção. Por quê? Porque com a multidão, Jesus trata no raso. Mas com os discípulos, Jesus trata no profundo. Aleluia. Ele dá uma ordem. Primeiro ele fala com a multidão no raso. Mas depois ele fala, vai para o mar fundo. Aleluia. É Jesus dizendo para mim e para você, aleluia. Muitas das vezes nós queremos continuar no raso, mas o que Jesus quer para mim e para você é que nós possamos ir para o fundo, aleluia. Que nós possamos nos aprofundar no que, Diego? Aprofundar na palavra, aprofundar na oração, aprofundar na busca, aleluia, pela presença dele, aleluia. Chega de viver no raso, chega de estar no raso, aleluia. Jesus está mandando a gente ir para o profundo, aleluia. Ir para o mar alto, aleluia.
aleluia, glória a Deus. Deus tem algo para mim maior, Deus tem algo para você maior, aleluia. E o que Ele quer comigo, com você, não se trata no raso, se trata no profundo, se trata no mar adentro, aleluia, glória a Deus. Aí eu vejo, aleluia, glória a Deus, que muitas das vezes é nós que decidimos estar no raso. Porque a ordem de Jesus para mim e para você não é ficar no raso, aleluia. Ele quer tratar comigo, com você no profundo, aleluia. Ele quer algo maior para mim e para você, e esse algo maior está no profundo, aleluia. Glória a Deus. Ele ensina a multidão, aleluia, do raso. Mas só os discípulos, aleluia, que Ele manda ir para o profundo. Só os discípulos que Ele manda ir para o mar alto. Glória a Deus. E muitas das vezes, volto a dizer, deixamos de vivenciar algo da parte do Senhor, aleluia, porque não nos obedecemos, porque queremos andar no raso, enquanto o Senhor já falou há muito tempo para mim e para você, que quer algo maior, algo profundo, que quer algo, aleluia, no grande mar, no mar alto. E aqueles homens de Deus nem sabiam que iam vivenciar algo maravilhoso, mas estavam que obedecendo, aleluia. O segredo ainda é obedecer, meu irmão, aleluia. Jesus está mandando você e você vá, aleluia. Saia, aleluia, da terra, se afasta da terra, aleluia. Vá no profundo, porque o Senhor tem algo maior para você, aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus vai dizer: e quando acabou de falar, disse: faça-te ao mar alto e lançarei as vossas redes para a pesca. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Aleluia. É Pedro dizendo para ele: eu até tentei, eu passei a noite toda, nada consegui, mas já que você mandou, eu vou. De repente você pode ter passado por algumas situações, irmãos, que você não tem conseguido, aleluia, mas se o Senhor falou para você ir, irmãos, você vai, aleluia, porque quando Ele promete, aleluia, Ele garante, aleluia, quando Ele manda, Ele garante para mim e para você, aleluia. Então, irmãos, continue, aleluia, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se a rede, aleluia. Depois que eles emprestaram o barco, depois que eles obedeceram, e depois que eles foram para o mar alto, aleluia, o milagre aconteceu. Eles vivenciaram aquilo, aleluia, que eles acharam que não tinha mais jeito. E aqui o cenário muda, aleluia. Aqueles que não tinham nada, aleluia, agora tem de sobra. E eu quero dizer para você, irmãos, aleluia, que quando você entender, aleluia, que o Senhor tem algo maior contigo no profundo, aleluia, você vai vivenciar coisas que você nunca imaginou que ia vivenciar. Você vai passar por coisas, aleluia, na obra do Senhor. Você vai passar por coisas, aleluia, na obra que você pensou que nunca ia viver. Coisas, aleluia, que você falou, não vou viver, aleluia. O Senhor está dizendo, vai por um mar alto, aleluia, vai mediante a minha palavra, aleluia, que você vai vivenciar algo. Aleluia, aquilo que eu separei para você, glória a Deus. E vai dizer que a rede, aleluia, e vai dizer que a rede quase se rompia, irmãos. O milagre foi tanto, aleluia, os peixes foram tanto, que a rede, ela queria se romper. E aí eles fizeram o sinal aos seus companheiros que estavam no outro lado do barco, para que fossem ajudar, aleluia. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que iam quase a pique. As bênçãos, aleluia, que eles vivenciaram, aleluia, não foi só para ele, foi para aqueles que estavam com ele também. E a bênção que nós vamos vivenciar, irmãos, vai chegar não só na nossa vida, aleluia, mas vai chegar na nossa família, vai chegar na nossa casa, aleluia. Aquelas pessoas que estão perto, aleluia, vai ver, aleluia, e vai vivenciar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Glória a Deus, aleluia. E vendo Simão Pedro, prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-se de mim, porque sou um homem pecador. Porque o espanto se apoderava dele,
e de todos que com ele estavam. Eles estavam espantados, aleluia, com aquilo que o Senhor tinha feito, irmãos. Eu creio que ele, por ser pescador, irmãos, já tinha vivenciado diversos tipos de pesca. Mas aquela pesca ali foi diferente. Foi algo sobrenatural, irmãos. Irmãos, nós temos que se preparar para viver o sobrenatural de Deus, irmãos. Tem algo sobrenatural de Deus para mim e para você, aleluia. E presta o barco para Jesus. Ouve a palavra de Jesus, aleluia. Obedeça o que Jesus está falando. Vai para o mar alto, aleluia. Vive o mais profundo, aleluia. Que o Senhor tem algo sobrenatural para a sua vida, aleluia. Glória a Deus. Porque o espanto era de todos. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aleluia, isso aqui é maravilhoso, irmãos. Porque essa aqui é a promessa que Deus tem para mim e para você, irmãos. Deixa eu te falar uma verdade. Eles começaram a vivenciar a pesca. Mas só que o Jesus já estava pescando há muito tempo. Quando Jesus ensinava, Jesus já estava pescando. Quando Jesus estava ensinando, Jesus já estava jogando a isca. Depois eles vivenciaram o milagre. Mas eles só viveram aquilo porque eles obedeceram. Porque eles entenderam o que o Senhor queria para eles. E depois que eles entenderam, o Senhor os chamou para ser pescadores de homens. Irmãos, você tem um chamado. Eu tenho um chamado, nós temos um chamado, aleluia. E tem muitos peixes para nós pescarmos, aleluia. O Senhor quer fazer grandes coisas na minha e na sua vida. Esteja disposto, aleluia, para mares profundos, para lugares mais profundos, aleluia, para poder vivenciar algo profundo, sobrenatural da parte do Senhor. Aleluia, esses homens vivenciaram isso da parte do Senhor. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram, aleluia. Eles deixaram tudo, irmãos. Deixaram tudo para seguir ao Senhor. E eu vejo aqui que o Senhor tem um tratar com esses homens, antes e depois, irmãos. Primeiro Jesus entra no barco. E depois eles vivenciam algo sobrenatural. E a partir daqueles momentos, ele não passa mais a ser um pescador de peixe, mas um pescador de homens. Aleluia. Eu não sei, talvez você esteja passando por algum momento difícil e você tem se perguntado. E você tem falado: Jesus, eu não tenho conseguido exercer o seu chamado, que é pescar os peixes. Talvez você tenha vivenciado como uma multidão. O quê? Só no raso. Mas o Senhor está falando para nós essa noite: eu quero o mais profundo. Eu quero que você mergulhe mais profundo. Eu quero te mostrar o mar alto, algo mais profundo. Aleluia. Eu quero te tornar um pescador de homens. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei qual parte, qual cenário você está, aleluia. Mas, irmãos, creia, aleluia, que o Senhor, Ele viu. Creia, aleluia, que Ele te chamou. Creia, aleluia, que Ele vai te fazer grande pescador de almas. Aleluia, e grandes almas você vai pescar, irmãos. Esteja pronto para vivenciar o sobrenatural de Deus na sua vida, irmãos. Irmãos, não vou me prolongar, creio que os irmãos possam ter entendido. O Senhor tem algo mais profundo comigo e com você. Aqueles homens só vivenciaram porque emprestaram o barco. Só vivenciaram porque entenderam que tinham que sair da terra. Só vivenciaram porque entenderam que tinha que ir para a profundidade. Tinha que ir para o mar alto. Entenda essa noite que o desejo de Senhor Jesus não é que nós estejamos com aquela multidão que só queira aprender no raso, mas que esteja disposto a ir no mais profundo, aleluia, com Ele. Que eu tenho certeza que conforme esses homens vivenciarem esse algo sobrenatural, essa pesca maravilhosa, Deus tem algo, aleluia, separado para mim e para você, aleluia.
e vamos vivenciar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Quero pedir à igreja se possa ficar de pé, vou estar orando, glória a Deus, e que a oração possa ser: Senhor, faça-me entender, como Simão, que eu preciso ir para o mar alto. Faça eu me entender, Senhor, que no momento difícil eu tenho que emprestar o meu barco, Senhor. Faça eu entender, aleluia, que o Senhor tem uma chamada comigo, aleluia. Que o Senhor tem uma pesca para ser realizada, aleluia, na minha vida, aleluia, glória a Deus. Ore junto comigo. Glorioso Deus, Pai amado, Pai querido. Graças nós te damos, Pai amado. Pai, queremos entender, Pai, assim como esses homens, Pai, que o Senhor, Pai, mudou completamente a história deles, Pai. O Senhor mudou completamente a situação quando eles estavam vivenciando, Pai amado, porque eles entenderam, Pai, que teriam que deixar o seu barco, aleluia, para você, Pai amado, Pai querido. Eles entenderam que teriam que sair, aleluia, da terra, Pai amado, Pai querido. Eles entenderam que não deveria mais ficar no raso, Pai. Oh, Pai amado, Pai querido, o seu desejo, Pai, para a sua igreja, Pai. O desejo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai, não é que nós fiquemos no raso, Pai. O desejo, Pai, é que nós possamos ir para o profundo, Pai, que nós possamos ir para o alto mar, Pai amado, Pai querido, e muitas das vezes deixamos de vivenciar aquilo que o Senhor tem, Pai, porque não conseguimos desapegar da terra, Pai, e muitas das vezes queremos ficar no raso, Pai, mas o Senhor tem algo maior na minha e na vida dos meus irmãos, Pai amado. O Senhor tem uma pesca maravilhosa para fazer através das nossas vidas, Pai. Eu quero profetizar neste lugar, Pai, que vivenciaremos, Pai, essa pesca, Pai amado, que aqui neste lugar entrarão homens e mulheres de Deus, Pai, que foram pescados, Pai, que foram, Pai, aleluia, que ouviram a Tua palavra, Deus amado, Deus querido, que aqui ouvirá, Pai, homens e mulheres de Deus dispostos, Pai, a ir para profundo, Pai, mais oração, Pai, mais uma vida, Pai, aleluia, de oração contigo, mais uma vida de entrega perante o Senhor, Pai, mais uma vida, aleluia, Pai, de jejum, de oração, de busca, Pai, a Ti, Pai amado. Oh, Deus amado, Deus querido, ser conosco, Pai, queremos vivenciar, Pai, as maravilhas, Pai, a qual o Senhor tem separado aqui, Pai. Oh, Pai amado, Pai querido, e vamos vivenciar, Pai, a pesca maravilhosa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Essa oração que eu faço, Pai, te agradeço, em nome de Jesus, Pai. Amém. E assim eu agradeço, minha rica oportunidade, as palmas louvam o Senhor.